Capítulo 30. Termologia, termodinâmica, primeira lei. A termodinâmica é a parte da termologia que estuda os fenômenos relacionados com trabalho, energia, calor e entropia, e as leis que governam os processos de conversão de energia. Processos. Sempre que uma ou mais propriedades de um sistema varia, diz-se que ocorreu uma mudança de estado. O caminho através de sucessivos estados pelo qual passa o sistema é definido como processo. Termodinâmica. A termodinâmica permite determinar a direção na qual vários processos físicos e químicos irão ocorrer. As leis da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica determina que quando dois corpos têm igualdade de temperatura com um terceiro corpo, eles têm igualdade de temperatura entre si. Esta lei é a base para a medição de temperatura e já apresentamos no capítulo 25. A primeira lei da termodinâmica fornece o aspecto quantitativo de processos de conversão de energia. É o princípio da conservação da energia agora familiar. A energia do universo é constante. Esta lei é o objeto do estudo neste capítulo. A segunda lei da termodinâmica determina o aspecto qualitativo de processos em sistemas físicos, isto é, os processos ocorrem numa certa direção, mas não podem ocorrer na direção oposta. Enunciada por Clausius da seguinte maneira: a entropia do universo tende a um máximo. Estudaremos esta lei em um capítulo adiante. A terceira lei da termodinâmica estabelece um ponto de referência absoluto para a determinação da entropia, enunciada como a entropia de uma substância cristalina pura na temperatura zero absoluto é zero. É extremamente útil na análise termodinâmica das reações químicas, como a combustão, por exemplo. Esse não é o objeto de estudo para o ensino médio. Primeiro princípio da termodinâmica. De acordo com o princípio da conservação da energia, a energia não pode ser criada nem destruída, mas somente transformada em uma espécie em outra. O primeiro princípio da termodinâmica estabelece uma equivalência entre o trabalho e o calor trocados entre um sistema e seu meio exterior. Consideremos um sistema recebendo uma certa quantidade de calor. Parte desse calor foi utilizado para realizar um trabalho tal, e o restante provocou um aumento de energia interna, ΔU. De todo o calor fornecido, uma parte foi transformada em energia interna, o restante foi utilizado para a realização de trabalho. É o que acontece nesta lei. Representada analiticamente, o primeiro princípio da termodinâmica. Calor trocado. O calor trocado por um sistema de muitas partículas, como um sistema gasoso, por exemplo, deve ser do tipo sensível, pois não permitiremos mudança de estado da substância. Então, como já estudamos, sua equação será quantidade de calor igual mc Δθ. M é a massa do gás, C é o calor específico sensível do gás, e Δθ a diferença de temperatura na transformação. Esse calor trocado pelo sistema pode assumir sinais positivos ou negativos e até mesmo ser nulo. O calor é considerado positivo quando o gás recebe calor, negativo quando o gás cede calor e nulo quando a transformação é adiabática, sem troca de calor. Energia interna. A variação da energia interna de um sistema corresponde à quantidade de energia armazenada diretamente em suas moléculas, ou seja, de sua temperatura. A variação da energia interna é igual a 3 meios de nR ΔT. N é o número de mols do gás. R é a constante universal dos gases perfeitos. E ΔT é a variação de temperatura do gás na escala Kelvin. Essa energia interna variada pelo sistema pode assumir sinais positivos ou negativos, e até mesmo ser nula. A variação da energia interna é positiva se o gás aumentou a temperatura, se ele foi aquecido. Negativa se o gás diminuiu a temperatura, foi resfriado.
E a variação da energia interna é nula em duas situações. Ou a transformação é isotérmica, em que a temperatura ficou constante, ou é cíclica. Trabalho. O trabalho realizado por um sistema ou recebido por ele corresponde à sua capacidade de variar o volume. Para calcular o trabalho, a equação é P delta V. P é a pressão do gás, delta V é a variação de volume sofrida pelo gás. O trabalho realizado ou recebido pelo sistema pode assumir sinais positivos ou negativos, e até mesmo ser nulo. Trabalho positivo, o gás aumentou o volume, expandiu. Trabalho negativo, o gás diminuiu de volume, foi comprimido. E o trabalho é nulo numa transformação isovolumétrica, onde o volume permanece constante. Ainda sobre trabalho. A equação de trabalho tal, realizado por um sistema ou recebido por ele, só pode ser utilizada quando a pressão for constante. Esta equação é válida se a pressão permanecer constante. Caso a pressão seja variável, devemos utilizar a propriedade gráfica de área. No gráfico de uma transformação, nos eixos pressão por volume, a área compreendida entre a curva e o eixo dos volumes corresponde ao trabalho realizado. Esta área é o trabalho realizado de A para B, na expansão. Esta área é o trabalho realizado de B para A, na compressão. Esse trabalho é positivo porque o volume aumenta. Esse trabalho é negativo porque o volume diminui. Quando várias transformações consecutivas constituem um ciclo, o trabalho realizado durante o ciclo corresponde à área dentro do ciclo. Ciclo é uma figura geométrica fechada. Se o ciclo começa em A, vai até B e retorna a A, o trabalho realizado é toda a área dentro do ciclo. Exercício proposto número 1. Pare o filme, resolva o exercício e depois confira a resposta. Exercício proposto número 2. Pare o filme, resolva o exercício e depois confira a resposta.